Olá, boa tarde, estamos no ar. Vamos começar hoje um novo programa na Rádio Urbana, que é a Ciência Aberta. Eu estou aqui com o professor Felizardo Costa, que vamos fazer o programa juntos todos os sábados, às 13 horas, 13h30, 14h30. Portanto, todos os sábados estaremos aqui com vocês para falarmos um pouquinho sobre ciência. Olá, Luísa. Olá, professor. Então, estamos aqui, ao meu lado está a Luísa, ela apresentou-me. Luísa, é um prazer estarmos juntos aqui agora, neste programa, e vamos falar sobre ciência e, sobretudo, vamos falar sobre como tornar a ciência acessível para todos. Sim, então nós somos os amigos da ciência, né, aqui, eu e o professor Felizardo. E eu começava a perguntar ao professor, e levantar aqui já um ponto, uma curiosidade. Existe ciência em Angola, professor? Boa pergunta, Luísa. Alguns anos atrás eu demoraria um pouco a responder. Hoje eu posso falar com convicção. Existe ciência em Angola, sim. É uma ciência diferente, tem características diferentes da ciência feita em outros lugares. É uma ciência que se produz de formas diferentes. É uma ciência que é produzida por atores diferentes, mas existe. E a grande evidência de que existe ciência, por exemplo, hoje, é o número de revistas científicas que nós temos. E essa é uma coisa que foi, não vou dizer descoberta, mas foi, vamos assim, ter investigada também por duas instituições. Uma delas a Unesco, em conjunto com uma outra instituição chamada Ridalic, uma instituição da América Latina, e que justamente para tentar responder a essa pergunta que a Luísa acabou de fazer, fizeram uma grande investigação entre as instituições angolanas e descobriram que existem pelo menos 23 revistas científicas angolanas, totalmente angolanas e que operam dentro do território angolano. São revistas, por exemplo, de universidades angolanas, são revistas de centros de investigação, são revistas de associações científicas, por exemplo, da área médica e de outras. E essas revistas produzem, cada uma delas, por semestre, em média, pelo menos um número de aproximadamente 10 artigos, o que quer dizer que temos uma média, mais ou menos, de 200 artigos por semestre. O professor falou agora que a evidência de que existe ciência em Angola são as revistas científicas. Acha que essas revistas chegam, que as pessoas, que os angolanos sabem, têm conhecimento sobre essas revistas? E porque não se tem conhecimento, como é que eles veiculam a informação? Essas revistas são veiculadas só nas universidades? É porque não se sabe muito sobre as revistas em Angola, penso eu. A Luísa não tem sei razão. se os nossos ouvintes sabem. Não, a Luísa tem razão. Na verdade, essa é uma coisa que nós precisamos de resolver. Quando falamos de ciência, há sempre duas caras na ciência. Tem o lado da comunicação científica e tem o lado da divulgação científica. O lado da comunicação científica basicamente é os cientistas falando a língua dos cientistas, ou seja, cientistas a falar com outros cientistas. O lado da divulgação é quando não só cientistas, mas outras pessoas que gostam de ciência, que têm interesse pela ciência, decidem falar sobre ciência e fazem isso em programas como esse que estamos aqui agora a fazer. Então, que é um momento em que nós podemos falar para outras pessoas, que podemos simplificar, inclusive, aquilo que se faz em termos de ciência. Então, o que nos falta, o que nós precisamos de começar a fazer como comunidade científica em Angola e como todos os que têm interesse, é sairmos das revistas que são apenas lugar de comunicação entre cientistas e construirmos espaços de divulgação científica. Então, por enquanto, elas são pouco conhecidas porque não fazem divulgação científica. Quando começarem a fazer divulgação científica, talvez elas se tornem um pouco mais conhecidas. E como é que se começa a fazer divulgação científica? Como tornar também, já agora, a ciência interessante, né, para os jovens? Quem faz ciência? Já agora parece que são 3 perguntas, né? Quem faz ciência em Angola? E quando pergunto quem faz ciência, pergunto, só são as universidades que fazem ciência? Só eles podem fazer ciência? E como tornar a ciência interessante, não é? Como vamos então democratizar a ciência? A Luísa acabou tocando no tema de hoje, né? Democratização da ciência. Então, vamos pensar no seguinte. Primeiro, a ciência começa com o exercício de pensar sobre que problemas existem à nossa volta, na nossa realidade, e que nós gostaríamos de resolver. Ela começa com a curiosidade. Então, a curiosidade, ela é inerente ao ser humano. Todos nós somos curiosos, todos nós temos vontade de saber de alguma coisa. Então eu podia dizer que todos nós temos a semente do cientista, temos a semente da ciência.
Uma teoria meio filosófica, não é? É prática. De questionar tudo, não é? Exatamente, Não é? sim. Então, essa vontade de questionar é o primeiro ingrediente, vamos dizer assim. Então, quando nós pensamos, como fazer com que as crianças, por exemplo, tenham interesse pela ciência, Exatamente. vamos ensiná-las a perguntar. Vamos ensiná-las a fazerem perguntas sobre o dia a dia, sobre a realidade. E é muito interessante porque o mundo lúdico, vamos assim dizer, infantil, na televisão inclusive, traz muito isso. Eu lembro aqui de um desenho animado, exato, que eu vejo muito o meu filho e outras crianças assistirem, que é o Phineas e Ferb. Interessante porque é um desenho que é sobre ciência. É um desenho que está a trabalhar para fazer com que as crianças tenham interesse. Eles vão fazer, na brincadeira montam um foguetão, na brincadeira eles viajam no tempo, e o que as crianças não percebem é que estão a aprender leis da física, por exemplo. Exatamente. Estão a aprender sobre astronomia de forma lúdica. Então, queremos fazer com que tenhamos uma sociedade interessada em ciência. Primeiro, vamos fazer com que as nossas crianças tenham interesse pela ciência. E começamos isso de forma lúdica. Depois vamos para as gerações dos adolescentes, por exemplo. Como é que vamos fazer? Também temos programas mais virados para os adolescentes que também podemos produzir. Nós podemos levar os adolescentes, jovens e adolescentes, a fazer visitas. Visitas a lugares em que se produz ciência. Nós podemos fazer com que alunos do ensino médio, por exemplo, visitem um centro de biologia, de investigação, exatamente. Por exemplo, um laboratório que esteja a fazer testagem de medicamentos, por exemplo, ou mesmo pensando aqui, ou se tivermos que pensar nas nossas instituições que trabalham com a área da educação, vamos levar esses jovens para verem que pesquisas se fazem na área da educação, como, por exemplo, aquela curiosidade de que falamos lá atrás, se transforma em um artigo científico. Quando é que ele se transforma? Por exemplo, se a criança já assiste desde pequenino, não é? Já assiste desenhos animados, o jovem já visita lugares, laboratórios e outros locais onde se faz ciência, onde se investiga. Mas a minha pergunta consiste, e está na mesma, quem faz ciência é quem está autorizado a fazer ciência? Okay. Só determinadas pessoas é que fazem ciência? Tem que ter um título próprio para se fazer ciência no sentido da investigação científica? Okay. Ou pode-se fazer a partir da juventude? Ou uma criança pode fazer investigação científica? Pois. Eu estou com medo de tornar a resposta muito complexa. Mas eu vou tentar simplificar. Todos nós podemos fazer ciência. O que vai acontecer é que alguns de nós vamos fazer ciência de forma mais, vamos assim dizer, mais profissional, de forma mais comprometida com a necessidade de apresentarmos um resultado mais formal. Exatamente. E temos aqueles que vão fazer ciência por prazer. Então, nos exemplos que estávamos a dar de crianças que começam a fazer pequenas experiências, inclusive dentro da escola, pequenas experiências científicas, ele está a fazer ciência. Só que ele não tem o mesmo propósito que um professor universitário. Porque o professor universitário, diferente da criança, tem a obrigação de, por exemplo, escrever um artigo científico, escrever um livro, fazer uma comunicação científica em um evento científico. Então, ele faz a ciência como um profissional de ciência. Já uma criança, um adolescente, um adulto que não é cientista, mas que tem interesse, pode fazer isso de maneira mais desinteressada, vamos assim dizer, né? Então, pode participar, inclusive, de uma pesquisa que está a ser feita por um professor universitário ou por um investigador, como alguém que vai ajudar a coletar dados, por exemplo. Vamos pensar que numa pesquisa em que eu preciso de aplicar inquéritos ou questionários. Então, eu posso buscar pessoas que têm esse interesse, ensinar como se fazem as perguntas da maneira científica, vamos assim dizer, como se aplica isso. E ele vai lá, aplica, traz o resultado de volta para o pesquisador e depois aquele resultado é trabalhado para ser transformado, como eu disse, em um artigo, em um livro. Então, todos nós podemos fazer ciência, mas vamos atuar em momentos diferentes e de formas diferentes. Uma outra forma de fazer ciência é falar sobre ciência. Nós fazer ciência. Exato, é fazer ciência. Então, quando eu, por exemplo, vamos imaginar, alguém lê um artigo que parece muito interessante em inglês. E eu acho que esse artigo seria muito bom se eu pudesse partilhar essa informação com os meus amigos. Já que eu falo inglês, eu vou traduzir e levo esse artigo para os meus amigos que não falam inglês e vou falar sobre o artigo para os meus amigos. Eu já não vou reproduzir o conhecimento, assim,
de maneira sim, metódica, formal. Fiel ou formal. Eu vou ter que fazer com que aquilo seja algo mais fácil de ser absorvido. Então, vou transformar em uma linguagem mais simples, por exemplo. Né? Eu vou reduzir as palavras difíceis e vou falar sobre isso. Eu estou a fazer ciência e eu estou a fazer a tal da divulgação científica. Como dissemos no início, a ciência é comunicação, em que cientistas estão a falar com cientistas. E a ciência também é, por exemplo, divulgação. Um bom exemplo de fazer ciência dessa forma, pensando na divulgação. Durante a pandemia tivemos a discussão sobre a eficácia das vacinas. Se elas funcionam ou não funcionam. E mesmo hoje, vemos muitas pessoas que ainda perguntam se vale a pena ou não apanhar uma vacina. Exatamente. E alguns cientistas começaram a pensar como convencer as pessoas. E um dos exemplos que se usava muito em alguns ambientes é o exemplo do futebol. Então pegava-se um dos últimos mundiais, acho que o Mundial da Alemanha, o Brasil perdeu por 7-0 contra a Alemanha. E a pergunta era, será que o Brasil deixou de usar guarda-redes? Dispensou o guarda-rede? Entraram certo. Não dispensou, o guarda-rede continuou. No outro jogo, eles mantiveram o guarda-rede. Por quê? Porque entenderam que, apesar de ele não ter conseguido defender todas as bolas, mas ainda era necessário. Se ele não estivesse na baliza, não seriam 7-0, seriam se calhar 20-0. Exatamente. A vacina funciona da mesma forma. Ela não protege sempre, em todas as circunstâncias, mas diminui o risco. Inclusive, uma pessoa vacinada, ela pode resistir melhor se ela contrair, por exemplo, a doença, seja o Covid ou seja outras doenças. É uma forma de falarmos sobre ciência numa linguagem relativamente mais simples e com metáforas da vida do dia a dia, por exemplo. Isso é fazer ciência. Então, o exercício de fazer ciência não acaba no laboratório. Não acaba na universidade, que foi a sua pergunta, não. Aliás, se a ciência terminar apenas na universidade, ela deixa de ser uma ciência com valor para a sociedade. Ela deixa de ser importante para as pessoas. Então, professora, como é que podemos fazer? Já disse que era democratizar a ciência, que agora já entendi que temos que todo mundo pode fazer ciência, logo temos que levar a sociedade toda a participar na ciência. A participação de todos é necessária no conhecimento científico. Tipo, todo mundo é necessário até que ponto? Ok, vamos lá. Vamos começar de novo por partes sempre. A ciência depende da existência de sujeitos de pesquisa. O que eu quero dizer? Eu sou da área de ciências humanas, então os meus objetos aí com as aspas, né, porque não gostamos muito de olhar para os que participam da nossa pesquisa como objetos, mas às vezes são tratados assim. Então os objetos ou os sujeitos da minha pesquisa, as pessoas que participam da minha pesquisa, vamos assim dizer, né? Então esses são os objetos. Os objetos da minha pesquisa são sempre seres humanos, porque eu faço pesquisas com seres humanos. Então, esses seres humanos que participam da minha pesquisa, porque eu preciso de buscar dados. E para ter esses dados, eu preciso de conversar com as pessoas. Eu preciso de perguntar às pessoas. Então, essas pessoas para quem eu perguntei, eu fiz a pergunta, responderam e permitiram que eu conseguisse encontrar informação, elas têm o direito de saber qual foi o resultado das perguntas que eu fiz. Se elas estiverem interessadas. Não, elas têm o direito de saber. Têm o direito. Elas têm o direito. A grande questão é essa, elas têm o direito de saber. Então, eu não preciso perguntar se elas estão interessadas. Elas ajudaram-me a compreender um fenômeno. Então, se elas têm o direito, eu tenho a obrigação de comunicar-lhes o resultado. É claro que pode ser que não vai interessar a uma pessoa a resposta que ele deu. Mas pode ser que essa resposta seja interessante se eu trouxer o conjunto da resposta de todas as pessoas que participaram. Então, eu não vou trazer apenas a resposta para a Luísa, mas eu vou dizer, Luísa, lembras-te a pesquisa de que você participou? A única, participaram 1000 pessoas. E o resultado das perguntas feitas às 1000 pessoas é este. E ele vai saber, eu contribuí. Sim. Eu não contribuí apenas com a resposta, eu contribuí para o desenvolvimento da ciência. Vamos voltar outra vez para a questão das vacinas. A eficácia das vacinas é também avaliada ou mensurada pelo efeito que ela tem nas pessoas. Claro. Então, se nós em algum momento precisamos das pessoas para fazer o teste das vacinas,
Então, nós precisamos de informá-las sobre a pesquisa. Então, voltando, é importante que as pessoas participem? Sim, porque elas, em última instância, sempre estão envolvidas pela pesquisa. Ou porque nós precisamos de informação que elas nos vão oferecer, ou porque para avaliar se aquilo que fizemos é de facto importante, nós também precisamos de devolver para a comunidade. Então eu preciso, a mesma vacina que eu testei, eu depois preciso de voltar a levar para a comunidade para, olha, aqui, pode ser comprada, pode ser gratuita, mas eu preciso de devolver para a comunidade. Então, voltando para a questão da democratização da ciência. Democratizar a ciência é falar sobre a ciência, mas também é permitir que as pessoas sejam atores, que participem, que quem deu dados tenha o direito de receber o resultado dos dados de que ele participou. E tem uma outra coisa interessante. Muitas pesquisas, eu arriscaria a dizer, a maior parte das pesquisas recebe financiamento público. O que isso significa? Direta ou indiretamente, o Estado se organiza para financiar a pesquisa, seja dando direto dinheiro ou mesmo dando as infraestruturas que às vezes servem de suporte para o pesquisador. Quem paga a manutenção dessas infraestruturas é o cidadão, com impostos. Então ele também tem o direito de saber o que se faz com o seu dinheiro, com os seus impostos. Isso é democratização de ciência. Então, quando estamos a falar de democratização de ciência, é o cientista que está a tomar consciência do facto de que o que ele está a fazer, ele precisa de prestar contas sobre o que ele está a fazer. E essa prestação de contas é dizer que resultados foram obtidos, mesmo quando esses resultados não foram resultados positivos, por exemplo. Acha que Angola, com as suas infraestruturas educacionais, sobretudo, tem condição para democratizarem a ciência? Tipo, a ciência, ela, apesar de tudo, o conhecimento da ciência e das pesquisas é caro. Tipo, as escolas primárias, secundárias, e às vezes misturando aqui um bocadinho, são parte da educação científica, não só os bonecos animados, né? Não só a comunicação social, mas é a família, a escola. Então eu pergunto, a escola que tem um papel fundamental nessa democratização da ciência, ela tem contribuído de alguma forma? Como é que tem contribuído? O que é que precisamos fazer para que de facto as escolas participem mais nesse processo de democratização da ciência, para que a ciência e o conhecimento científico chegue a todos? A todos. Eu vou responder pegando o exemplo de uma outra coisa que é extremamente democratizada. A religião. E aí a pergunta é, como é que nós democratizamos a religião? Como é que nós fazemos com que, por exemplo, hoje quase não existe um angolano que não saiba, por exemplo, o que é religião? Sim, o que é uma igreja, por exemplo. Quase não existe. Porque é uma coisa que se fala em qualquer lugar, praticamente em qualquer momento, e todo mundo é autorizado a falar sobre isso, mesmo que não seja pastor ou padre. Então, quando nós quando estamos a falar sobre democratização de ciência, temos que pensar como é que vamos fazer com que todo mundo possa falar ou ouvir falar sobre ciência. Não interessa se ele é criança, jovem, adolescente, analfabeto. Isso pertence à universidade. Sim, não interessa. Pode ser um sujeito que não está em nenhuma escola, ele é analfabeto, mas o cientista tem a obrigação de pensar como é que eu faço para que a minha pesquisa também seja conhecida por essas pessoas. Como é que, sim. A ciência e a religião andam em caminhos opostos, não é? Hoje sim. Então, se temos uma sociedade maioritariamente tipo, que conhece, que se interessa pelos fenómenos religiosos, uma sociedade que conhece a religião, que a religião é mais democratizada que a ciência. Portanto, eu penso que aqui é um trabalho muito árduo a ser feito, né? Com o risco de se termos uma sociedade com um pendor muito forte à religião, termos pouca gente interessada em saber ciência, não é? Sim. Daí a minha pergunta anterior, que era qual é, acho que o meio que mais eficiente, o meio mais eficiente para democratizar a ciência seja a escola. Bom, o meio mais eficiente para democratizar a ciência não existe. Não existe. Ou seja, tem que se diversificar. Os meios. Porque se nós estabelecermos apenas uma forma, um meio de divulgação, nós reduzimos muito a possibilidade, vamos assim dizer, de alcance. Então temos que aumentar. Vamos ver. Nós temos os meios de comunicação, hoje temos televisão, temos a rádio, mas também por causa da internet, do advento da internet, temos as redes sociais, desde Facebook a WhatsApp, YouTube e companhia. Então,
a grande questão é, bom, como é que podemos fazer para que essas coisas, que hoje já são usadas para várias coisas, inclusive para a comunicação religiosa, como é que podemos fazer para que seja usada para a divulgação científica? Volto a dizer, o exercício, a brincadeira que estamos aqui os dois a fazer é isso. Mas seria muito interessante que outros cientistas, outros colegas também, não só cientistas, porque a divulgação não precisa ser feita só por cientistas, aquilo que dissemos anteriormente, ciência é para todos. Então, jornalistas, pessoas simplesmente interessadas, criem espaços para conversa. E esses espaços muitas vezes nem precisam de ser midiáticos, não precisam de estar também, como eu disse, no YouTube e Facebook, mas podem estar em espaços de conversa. Sobre o custo, bom, é claro que um programa de rádio custa mais caro do que, por exemplo, eu chamar os meus amigos para a minha casa, né? E conversarmos enquanto tomamos alguma coisa, um café ou qualquer outra coisa. Outros podem querer beber outra coisa. Enquanto conversamos e tomamos um café, podemos falar sobre ciência. Isso é divulgação científica. Porque a grande característica da divulgação científica é a informalidade. Então, diferente da comunicação que ela tem canais específicos, como é o caso da revista científica, como é o caso dos livros, e são canais extremamente inflexíveis, na divulgação científica não. Nós podemos falar de ciência em qualquer lugar, não vai ser comunicação, vai ser divulgação, porque estamos justamente a fazer esse exercício de fazer com que a ciência seja disseminada. E importante, ela tem que ser uma ciência simples. Se calhar por isso eu trago vários exemplos para tentar ajudar a pensar. Divulgação científica não é trazer conceitos difíceis, não é fazer com que as coisas que são difíceis possam ser compreendidas de forma muito fácil. A brincadeira que às vezes fazemos em programas de investigação, que é dizer assim para as pessoas: olha, tu tens um projeto de investigação, ele é fantástico. Explica esse projeto de investigação para a tua avó. Faça a tua avó entender exatamente o que você está a falar. Se conseguires fazer isso, você começou a fazer divulgação científica. Esse é o nosso objetivo. O objetivo do nosso programa Ciência Aberta é justamente esse, não é? Que é tornar o tema ciência numa linguagem mais simples, que todos possam perceber e fazer essa, então, divulgação científica e democratização da ciência que se espera. Sobre não sei se eu ainda posso falar uma outra coisa sobre a democratização. Claro que sim. Nós estávamos a falar ainda do acesso. E hoje também pensamos que, quando estamos a falar de democratização da ciência, também é o próprio cientista começar a pensar sobre os lugares em que vai fazer as suas publicações científicas. Por exemplo, há revistas pagas e há revistas gratuitas, revistas científicas. Então, há revistas em que o autor publica o seu artigo, mas o leitor precisa de pagar para ter acesso ao artigo. Exatamente. Alguns diriam: opa, isso é normal, o mundo é assim mesmo. Mas o movimento da ciência aberta, que inclusive dá nome ao nosso programa, e o que é o da democratização de ciência, ele diz: o cientista tem responsabilidade com a sociedade. Porque ele não paga quando ele aplica um questionário. Exatamente. Então, por que a pessoa que ele usou para pesquisar, a pessoa que ele usou para responder à sua pesquisa, fê-lo de graça, por que agora ela não pode ter acesso ao resultado da minha pesquisa de graça? Tem um exemplo interessante de ciência aberta da época de Lavoisier, químico, que ele fez uma descoberta sobre purificação da água utilizando carvão. E ele abriu. Quer dizer, até hoje existe, não é? Até hoje o carvão é usado para purificar. Ele não transformou isso em um mercado. Em vez disso, ele deixou que as pessoas soubessem como se fez. Porque ele entendia que, claro, na época ainda não se discutia a ciência aberta, mas ele entendia que é um conhecimento que deveria ser patrimônio também. Patrimônio livre, vamos assim dizer, da humanidade. E a ciência aberta e a democratização de ciência é isso que pedem. Que a ciência seja um patrimônio livre, aberto. Que a ciência não seja coisa de elites. Que a ciência não seja coisa só da universidade. Que a ciência seja do mundo, da comunidade. De todos. Sejam analfabetos ou não, letrados ou não, pessoas muito especializadas ou não. Por que não? Pegando essa deixa do professor, Sim. em que a ciência, em que pode ter acesso à ciência qualquer pessoa, inclusive pessoas analfabetas, eu pergunto que contributo é que a ciência daria a essas pessoas? Qual é a importância da ciência, não é? Para o mundo. Qual é a importância da ciência para o mundo, para a sociedade angolana, e como é que a ciência iria, no fundo, dar algum
algum valor seria importante para uma pessoa analfabeta, para essa Sim, para a classe, sim. por exemplo, que Eu não acho está na assim, universidade, sim. vamos lá. Essa reflexão sobre como a ciência pode ser importante, ela é uma reflexão muito profunda. O que é que ela traz? O Porque, que é que a ciência nos dá? pois, exato. Para que é que ela serve? Para que é que ela serve? É, Bom, ela serve para fazermos isso que estamos a fazer agora. Por exemplo, exatamente. todos os aparelhos que estamos agora a utilizar são produto da ciência. As pessoas que nos ouvem ou que nos assistem, eventualmente, Uhum. elas o fazem por causa da ciência. E nós vivemos cotidianamente imersos em ciência. É uma coisa que nós não percebemos. A roupa que eu visto é ciência. A indústria têxtil existe porque há um Exatamente. tipo de processamento científico que permite transformar o algodão em tecido. Uhum. E quando as pessoas não têm consciência disso, banalizam a ciência. Uhum. Há uma outra moeda da pergunta que você coloca que eu acho que seria uma boa provocação para os cientistas angolanos, que seria: e a ciência angolana, para que serve? Exatamente. Bom, eu não quero responder essa pergunta para não lutar com ninguém, mas eu vou dizer que a ciência angolana, antes de ser ciência angolana, ela é ciência. Então, de novo, se eu estava a dizer ciência, há pouco, ciência. exato, pois, há pouco tempo que todos os aparelhos que estamos aqui a usar são produto de ciência, bom, se fossem fabricados em Angola, seriam produto de ciência angolana. Como são importados, então, eventualmente, são ciência. Uhum. Né? Mas pronto, quem está a utilizar esses programas, essas coisas todas, precisa ter um conhecimento mínimo, vamos assim dizer, de como, pelo menos como ligar o aparelho, por exemplo. E para ligar o aparelho teve lá um cientista, por exemplo, da área eletrônica, que precisou de criar todo o sistema que permitisse De que ligar fosse transmissão. só carregar num botão, por exemplo. Isso é ciência. E seria muito bom que falássemos sobre isso. Eu vou dar um exemplo que seria muito interessante de falarmos para nós, para o nosso contexto. O paludismo, ou a malária. Uhum. Seria muito bom que começássemos a discutir que já existe vacina, por exemplo, para a malária. E já existe há muitos Já anos. se fala, sim, sim. Pois, e nós somos o país que tem um dos maiores índices de mortalidade infantil, inclusive, ligados à malária. É a primeira causa de Poxa. morte em Angola, aliás. Exatamente. Então, se calhar, se os cientistas, médicos e não só, começassem a falar mais sobre a vacina da malária, mais pessoas teriam interesse, mais pessoas procurariam, o que criaria uma demanda para a venda dessa vacina nas farmácias, nos hospitais, e se calhar trabalharíamos mais na prevenção a partir do uso da vacina do que hoje trabalhamos a partir apenas da medicação. Quer dizer, hoje, uma das formas de prevenção que nós usamos é o mosquiteiro, que é a mais difundida entre nós. Mas temos a vacina. Então, de quem é a obrigação, de quem é a responsabilidade de falar sobre esse produto científico? De trazer, né, o conhecimento da sociedade angolana sobre esse produto. Né? Exato, de quem seria? E esse é o ganho. A vacina é um ganho da ciência. Poxa. E que interessa a todos os angolanos. A todos os angolanos, exato. Que interessa a todos os angolanos. E eu não vejo, por exemplo, médicos a falarem sobre isso, médicos angolanos, vamos dizer assim. Não vejo cientistas que pesquisam doenças tropicais, que são as doenças angolanas. Né? Se calhar nos próximos programas vamos convidar alguém ligado a essa matéria para nos falar pouquinho sobre isso. Sobre isso. E quando nós falamos sobre isso, num programa que é acessível para todo mundo, as pessoas começam, primeiro acende a luz da interrogação. Será que isso que o Felizardo e a Luísa estão a trazer é verdade ou é uma mentira, uma barbaridade que inventaram agora? Tiraram do bolso a vacina. Nós vamos lá pesquisar, vamos começar a entrar no Google, vamos fazer outras coisas, e isso vai fazer com que as pessoas saibam e procurem, e aumente a demanda, etc, etc, etc. Isso, claro, feito por muitos cientistas, feito por muitas pessoas interessadas em divulgação científica. Então, não sei, esse exemplo eu acho que responde um bocadinho à pergunta que você coloca sobre como é que nós podemos utilizar a ciência e para que serve esse exercício de divulgação. Que ganhos é que a divulgação da ciência, a democratização da ciência traz. Então, o ganho principal é informação. Traz o ganho de informação. E como aprendemos há muito tempo... Informação, conhecimento. Exato, E nós aprendemos há muito tempo que o conhecimento é poder. É poder. Bem, penso que nós estamos agora com mais ou menos na reta final do nosso programa, né? E já, podemos... sim, penso... tempo, temos mais de 10 minutos para falarmos um bocadinho e eu ainda volto a perguntar ao professor. Então, dá para abrir ciência para todos?
Eu responderia assim, não dá, precisamos urgentemente. É possível? É possível e é uma obrigação. Nós hoje, pensando inclusive em iniciativas nacionais, né? Já que estamos a falar de Angola, estamos em Angola, iniciativas nacionais. Grupos de cientistas angolanos perceberam que isso é importante. Então essas 23 revistas de que eu falei são todas, salvo exceção de uma ou duas, são todas revistas abertas. O que isso quer dizer? O autor não precisa de pagar para publicar, o leitor não precisa de pagar para ler. Então, nesse sentido, essa é uma iniciativa, são 23 revistas, portanto são 23, em princípio, 23 instituições, sejam elas universidades e outros, que tomaram essa consciência de que precisamos de abrir a ciência. Estão a fazer esse esforço. Outra iniciativa interessante é a criação de um repositório, que é, na verdade, mas é como se fosse uma biblioteca virtual, para começarmos a colocar à disposição, gratuitamente, todo o conhecimento científico produzido por instituições de investigação e investigadores angolanos. Então, são iniciativas que vão permitir, que já permitem, porque muitas delas já estão em funcionamento, já permitem que nós, em Angola, já tenhamos acesso a esse conhecimento e que esse conhecimento já esteja aberto, vamos assim dizer. Claro, ainda precisa de ser feita muito, sim. A ciência, pois, eu estava aqui a pensar que a ciência sempre incorpora a ideia de leitura, né? Daí falarmos que Angola faz ciência e estamos um bocado a bater no ponto que Angola faz ciência e que a evidência são as 23 revistas existentes. Mas eu perguntar uma cultura na classe estudantil de ler artigos científicos, de ler revista, ou daí também a importância do nosso programa que é em divulgação da ciência, mas isso não é um empecilho para para a modernidade, tipo, para o que temos hoje. Hoje as pessoas leem pelas redes sociais, as pessoas leem através de meios tecnológicos, né? E mais uma vez essas revistas são físicas, são eletrónicas, como é que se acede? E depois essa forma de facilitar o conhecimento, de facilitar o acesso, né, à informação, tem muito a ver, porque parece que a ciência continua muito presa, muito conservadora, né, muito presa a quem pode publicar nessas ciências. Essas instituições, as revistas estão ligadas a instituições de ensino. A maioria da população angolana não tem acesso às instituições superiores de ensino, à universidade. Logo, se ela não tem acesso, ela não tem conhecimento sobre isso, e então essas publicações de artigos científicos e de outras matérias ligadas à ciência são divulgadas a partir de revistas. Não se tem conhecimento, se calhar tem que haver uma forma melhor de divulgação. Pensa-se nisso ou estamos mesmo presos a revistas, não é? Bom, eu não posso falar pelas revistas em si, né? Se cada uma delas e cada instituição responsável pensa nisso, né? Na divulgação. Mas eu concordo que precisamos trabalhar um pouco mais nisso, mas a questão da divulgação entra justamente aqui. É como se fosse um terreno virgem para nós. Exatamente. O terreno da divulgação científica não é explorado. Nós exploramos o território da comunicação, que é essa produção da revista. Mas agora, o momento em que a revista, depois de produzida, começa a ser publicizada, isso ainda não é feito. Então, sobre a pergunta como podemos fazer isso? Bom, um caminho fácil. A maior parte das revistas são digitais, também você perguntou sobre isso. A maior parte delas são digitais. Então, um caminho fácil é, a própria revista, por exemplo, pode ter um perfil no Facebook. E aí, sempre que publica um número, usa o perfil do Facebook para fazer, por exemplo, anúncios. Convida o autor de um artigo, peça ao autor do artigo que faça um vídeo, por exemplo, de 2 minutinhos a falar sobre o artigo. É uma forma de divulgação. Sim. Pede, por exemplo, faz flyers para anunciar que o artigo foi publicado e coloca no Facebook. Pode criar, por exemplo, pequenos eventos em que nesses eventos convida todos os autores para falarem sobre os artigos que publicaram no número da revista e depois faz um vídeo daquilo e coloca, por exemplo, também na página oficial da instituição ou mesmo na página do Facebook. Pode fazer fotografias das atividades que acontecem e colocar as fotografias para criar um perfil de Instagram, por exemplo, da revista. São ideias de divulgação. Mas também pode criar outras formas, pode criar seminários, fóruns dentro da própria instituição ou fora, já que estamos a falar de sair da universidade. Exatamente. Né? Criar um fórum em que convida todos os autores daquele número para irem falar sobre as pesquisas que fizeram
e que tiveram como resultado os artigos publicados na revista numa escola de ensino médio, Exatamente. numa escola de ensino, sim, básico, do secundário, ensino básico. Uhum. Às vezes nós pensamos que as crianças não vão interessar-se. Interessam-se por Phineas e Ferb, não vão se interessar por quê? Já se interessam por ciência. Elas já sabem o que é ciência. Nós, que ou gostamos de ciência ou fazemos ciência, é que temos que aprender que a comunicação, a linguagem da comunicação é diferente da linguagem da divulgação. A linguagem da comunicação é mais dura, mais rigorosa, mais rígida. A linguagem da divulgação é mais livre. Nós podemos estar mais à vontade. Nós podemos falar, se quisermos, até podemos fazer aquela divulgação numa comunidade que não fala português, fala quimbundo, fala fiote, fala umbundo, ganguela, e fazemos a divulgação naquelas línguas locais. É uma forma de falarmos sobre ciência. Então, pensando nas estratégias, inclusive meios, de fazer a ciência. O próprio jornal, os nossos jornais, inclusive, têm aberto espaço para artigos de opinião, para professores universitários. Se calhar aquele espaço poderia ser também aproveitado, não só para artigos de opinião, mas para fazer releases, que os jornalistas sabem muito bem o que é isso, Sim. de artigos científicos. Então publica-se um artigo, o jornalista ou uma outra pessoa vai lá, lê o artigo inteiro, faz um release de no máximo aí uma página e pufas. E dessa forma, nós vamos conseguir ter, por um lado, a produção dos artigos e, de outro lado, também a produção daqueles textos. Só para não ficar a ideia de que fazer ciência é só escrever, esses artigos são resultados de pesquisas efetivamente realizadas. Esses artigos são resultados de trabalho de cientistas que foram ao laboratório, que fizeram trabalho de campo, que fizeram coletas, que tiveram que andar quilômetros, por exemplo, para fazer levantamento de dados. Então, é um trabalho que, no final, nós só lemos o texto, mas aquele texto tem uma história. Aquele texto tem um trabalho de produção, tem um exercício de composição que é feito pelo cientista, e muitas vezes não é só é uma equipa de cientistas, e muitas vezes essa equipa de cientistas envolve estudantes. E aqui vale dizer que é uma coisa muito interessante que tem acontecido em Angola. Muitos jovens universitários ou recém-licenciados com muito interesse na pesquisa. Eu conheço várias associações de investigadores jovens que são núcleos de ex-estudantes que, depois de terem saído da universidade, sentiram que a universidade não os estava a apoiar. Exatamente. Criaram associações de investigação científica na área de saúde, portanto, na área de medicina, na área de enfermagem, na área de ciências sociais, na área de ciências exatas. Temos isso a acontecer em Angola. Então, já tem gente até que tem muito interesse na divulgação, na produção. Muitas vezes, se calhar, falta algum tipo de uma orientação ou apoio, de alguma forma, para permitir que essas iniciativas tenham fôlego para irem mais longe do que hoje vão. Então, há de facto ciência em Angola, mas esse número que fala de núcleos de estudantes, acha que é suficiente ou ainda precisamos de crescer? O problema está no número de investigadores ou está nos meios de divulgação, no apoio também? Mas acha que o número que temos é suficiente para Angola já dar os primeiros passos? Nunca vai ser suficiente. Nunca vai. Porque vamos pensar assim, vamos pensar que para que serve o cientista? Ele serve para resolver problemas, para ajudar pelo menos a pensar sobre os problemas. Então, quanto mais pessoas nós tivermos a fazerem isso, melhor para o país. Quanto mais cientistas nós tivermos, melhor para o país. Claro, um país ideal seria um em que todos fossem cientistas. Seria ideal? Seria um país ideal. Também não sei, na minha cabeça seria ideal. Mas digo ideal em que sentido? Em que teríamos pessoas que de facto têm muito mais interesse em produzir informação de qualidade e que de facto poderiam produzir informação altamente sofisticada para servir de suporte para as políticas públicas. Porque esse é um outro papel da universidade, outro papel do cientista. Exatamente. A minha pesquisa, ela dá dados que depois ajudam, por exemplo, o Estado a dizer assim, bom, com base na pesquisa que a Luísa fez, eu agora posso criar uma política pública para XY. Sim. Com base na pesquisa que a Luísa fez, eu agora posso repensar aquela política que existe e que não está dando resultados. Então, nesse sentido, seria muito bom que tivéssemos muitos cientistas. E aí eu acho que isso responde à tua pergunta. Precisamos de aumentar o número de cientistas. Hoje temos, o número de cientistas que temos hoje é satisfatório? Eu acho que não, considerando a proporção população cientistas, né? Mas também acho que, enquanto cientistas, nós ainda precisamos também de melhorar. Precisamos de melhorar as nossas redes de cooperação. Precisamos de trabalhar mais em conjunto. Precisamos de criar formas de fazer com que aquilo que nós estamos a fazer, seja como pesquisa, seja como produto da pesquisa, como no caso dos artigos, seja visto.
Precisamos de pensar como fazer para que a pesquisa da Luísa, a pesquisa do Felizardo, a pesquisa do Antônio, do Miguel, seja vista não só pelos cientistas, seja vista por outras pessoas também que não são cientistas, mas que têm interesse. Normalmente o produto da pesquisa, o resultado da pesquisa é uma verdade absoluta? Não. Não. Nem pode ser. Nem pode ser. Daí também que se tivéssemos também tantos cientistas, isso podia atrapalhar um bocado, que era sempre alguém a refutar, alguém a estudar sempre e não chegávamos a um ponto, né? Parece que ela Sim. também, a investigação tem que ter uma estabilidade, né? Um tempo sei lá, tem a experiência, a Sim, observação, tem a experiência e depois ela tem que ser comprovada, né? E tem que ter um tempo. Acho também que se fôssemos todos cientistas, então era um atrás do outro a refutar a ideia, a tentar provar que aquele resultado não é verdadeiro e depois quem realmente precisa dos resultados, da solução dessas questões, desses problemas, não poder usar porque está sempre a surgirem novos factos, né? Novos fenómenos. É uma maneira de ver, mas vou dizer outra vez, no meu mundo, né? Na minha cabeça de cientista, esse seria o mundo ideal. Por quê? Um mundo em que as pessoas estão constantemente a questionar-se, estão constantemente a melhorar a realidade. Então, no momento em que nós paramos de nos questionar e nós nos confortamos, nós paramos de melhorar, porque está confortável. Eu paro de procurar outras soluções e se calhar a pesquisa a seguir é que de facto faria a invenção revolucionária. Exatamente. Então, esse exercício é próprio do cientista, mas não precisa de ser de todas as profissões, né? Felizmente temos outras profissões também, né? Mas o cientista tem que ser alguém que não pode se cansar. Sim, ele tem que estar, exato, constantemente. Inovar, né? Exato, conta-se, é folclore, né? Quando se fala sobre isso, é folclore. Que o Thomas Edison, antes de chegar à fórmula que permitiu chegar ao wolfrânio para a criação da lâmpada incandescente, conta-se, e digo de novo, é folclore, companheiros. Ele fez 100 tentativas. E quando ele chegou à 100ª, um dos assistentes dele disse: opa, Edison, acho que é perca de tempo, já erramos 100 vezes. Ele disse: não, conhecemos 100 formas diferentes de não acender uma lâmpada. Sim, tudo vale. Então, exato, tudo vale. Porque essas coisas servem para outras coisas, não servem para acender a lâmpada, mas servem para outras coisas. E ele é um dos inventores mais produtivos que nós tivemos na história. Ele produziu desde o telefone ao fonógrafo, né? Isso para não ter falado da lâmpada. A importância da ciência. Da ciência e da constante problematização. E também, é por isso que temos que falar sobre ciência para todo mundo. E descobrirmos, sobretudo, acho que a indústria farmacêutica, né? É assim o exemplo mais forte de que a ciência é importante, não é? Exato. Eu penso que sim, né? A descoberta de inúmeros medicamentos e de variados tipos, né? Para cura, para prevenção de doenças, acho que é a prova dessa importância da ciência e de nos mantermos vivos e por mais tempos, né? Da procura da longevidade, né? Exato, sobretudo. sim. Penso que sim, daí a importância da ciência. Bem, acho que, professora, penso que podemos falar um pouquinho do que vai ser os nossos próximos programas, não é? Como é que vamos fazer? Não vai se ficar aqui só pela Luísa e pelo professor Felizardo. Como é que vamos, então, democratizar a ciência e de trazer novas formas de divulgação, né, desse fenómeno? A nossa proposta aqui no programa é trazermos pessoas, cientistas angolanos, que possam conversar conosco sobre vários temas da ciência, inclusive em alguns casos que possam emprestar-nos um pouco da sua experiência enquanto cientistas para ajudar outras pessoas que querem trilhar esse mesmo caminho. Então, a incentivar, exatamente. Então, o que nós vamos fazer ao longo dos programas é sempre convidar alguém, vai ter um tema para discutir, para falar, hoje falamos de ciência aberta, mas podemos falar sobre outros assuntos. Vamos pegar pessoas que estão dentro do mercado científico angolano, vamos assim dizer, que estão a fazer coisas importantes, que não têm muitas vezes visibilidade, que estão a fazer coisas que melhoram de alguma forma o nosso dia a dia. Então vamos trazê-los e vamos conversar com eles ao longo dos nossos programas. Então, é isso. Penso que então ficamos por aqui. Os nossos ouvintes vão poder também proporem temas que querem ver abordados durante as nossas sessões de sábado e certamente nesses programas vão aprender muito sobre e descobrirem que a ciência não é esse bicho de sete
Exato. de 7 cabeças, né? Que a ciência é simples, que é importante para todos, que nós vivemos com ela e continuaremos a viver, e que ela já existe há muitos anos, né? Depois da filosofia, né? Sim, Surgiram pronto dessa curiosidade de saber como é que se existem outros planetas, se a estrela é ou não um planeta, né? Dessa observação e a descoberta, a forma de descobrir, o caminho também, o método, saber um pouquinho como é que isso se faz e que é bom para todos. Para todos. Bem, penso que ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa audiência, né? Eu e o professor Felizardo estaremos aqui no próximo sábado. E dizer que a melhor ciência sempre é simples. É sempre simples. Então, bom fim de semana a todos. Muito obrigada pela vossa audiência mais uma vez. Obrigado.